E a gente fala mais sobre a Venezuela. Na gangorra das declarações do governo brasileiro sobre o país, o presidente Lula afirmou que a Venezuela de Nicolás Maduro tem viés autoritário, mas não é uma ditadura. O coordenador de Relações Internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro, José Niemeyer, analisa esse cenário agora aqui no Jornal Jovem Pan. Tudo bem, professor? Como sempre, obrigado pela gentileza. Bem-vindo. Oi, Thiago. Um abraço a você, a Dora, ao Vilela e aos assinantes da Jovem Pan. Muito obrigado. Bom, professor, a gente estava falando aqui, essas gangorras de declarações, tudo isso prejudica a diplomacia brasileira de que maneira, professor? Olha, o sistema político brasileiro, falando de Brasil, Thiago, ele tem muitas estruturas. Você tem o governo, né, que foi eleito, que é o governo Lula, o chefe do executivo. Você tem a estrutura, que é o partido político principal da aliança, que é o PT. Você tem a estrutura, que é o Ministério das Relações Exteriores. Você tem uma estrutura, que são os conselheiros de Lula, como Celso Amorim. Mas tem uma estrutura básica, que é Lula representando o Estado brasileiro no sistema internacional. Ele como chefe de Estado, e não só como chefe de governo. E como chefe de Estado, ele tem que ser mais assertivo com relação à Venezuela. Até agora, as atas do processo eleitoral não foram apresentadas. Existem muitas comprovações de agências internacionais que analisam eleições periódicas de que ocorreram falhas, né? que ocorreu muito pouca transparência e mesmo algum processo onde se obstaculizou a democracia na Venezuela. Então é importante que o presidente Lula, como chefe de Estado, representando o Estado brasileiro, agora estou falando desta estrutura, ele, com relação ao outro Estado, que é a Venezuela, ele não reconheça o resultado de vitória de Maduro e tem uma posição mais firme, ou ele ou o seu chanceler, Mauro Vieira. O Brasil precisa, como país soberano e independente, ter uma posição mais clara com relação ao resultado da eleição na Venezuela, que com grande possibilidade de certeza ocorreram erros graves e problemas, né? Professor, Dora Kramer faz a próxima pergunta aqui na nossa conversa sobre a Venezuela. Dora. Boa noite, professor. Na sua avaliação, esse modo que o senhor descreveu aí, o modo do governo brasileiro, vamos colocar o Mauro Vieira, o Celso Amorim, presidente Lula, de lidar com essa questão da Venezuela, isso pode ter uma repercussão, na sua visão, no papel de liderança, repercussão negativa, evidentemente, no papel de liderança do Brasil na região? Sim, muito boa pergunta, Dora. Boa noite a você. O Brasil é o principal líder da América do Sul. Na hora que o chefe de Estado, que é o presidente Lula, não se posiciona de maneira mais clara com relação aos problemas nítidos que ocorreram no processo eleitoral venezuelano, o Brasil perde, sim, musculatura de liderança. O Brasil sempre, desde Rio Branco, desde o início do século XX, o Brasil é o farol da América do Sul, né? O Brasil encaminha as questões institucionais e diplomáticas, auxilia na resolução de conflitos, sempre teve um papel muito importante, principalmente do início do século XX até os dias de hoje. Na hora que o presidente Lula ele titubeia em se posicionar com relação ao resultado e não declara que o Brasil não aceita o resultado que Maduro diz que ocorreu, que é a sua vitória, é claro que o Brasil perde, sim, posição de liderança na América do Sul, não tenha dúvida. Vilela? Professor, boa noite, satisfação revê-lo aqui na Jovem Pan. Professor, diante das propostas que já foram colocadas pelo Brasil, no primeiro momento de apresentação de atas, agora de uma nova eleição, ou eventualmente até de um governo de coalizão, seja lá como, o senhor entende que tem algum caminho, o Brasil, ele consegue sustentar esse tipo de posição por mais tempo, ou inegavelmente o Brasil vai ter que retroceder e tomar uma decisão, ou reconhecer o regime, ou eventualmente se posicionar de forma contrária? Vilela, o Brasil tem que declarar formalmente que não reconhece os resultados da eleição venezuelana, os resultados publicados oficialmente e onde Maduro se declara vencedor. Essa deveria ser a posição do Estado brasileiro. Com relação a uma nova eleição,
Acho muito difícil essa ideia vingar. O mais fácil é o grupo de Maduro. Nós percebemos qual é o grupo político de Maduro e esse grupo político, não a figura de Maduro, mas o seu grupo político, começar a ter uma conversa mais próxima com a oposição, para buscar uma saída negociada nos próximos meses, até porque o novo governo só assume em janeiro. Então, teríamos aí um tempo, né, para uma tentativa de negociação entre a oposição, o grupo que governa a Venezuela no momento, e me parece que aí a figura de Maduro não poderia ser a figura-chave dessa negociação, teria que ser um grupo de pessoas, de lideranças venezuelanas que até esse momento foram ligados a Maduro, mas que agora, numa ação de bom senso, vão conversar com a oposição. É importante também que aqueles que já divergem de Maduro e que são mais ligados ao regime anterior de Chávez também se posicionem. Isso vai ser importante para equilibrar, para que você tenha outros grupos, mesmo um grupo que se diz uma agenda à esquerda do espectro político, mas que é crítica a Maduro. Este grupo, que é um grupo mais ligado ao antigo líder Chávez, esse grupo participar também seria interessante. O que vai ser necessário é se criar as condições para essa negociação e essas conversas entre estes grupos de liderança na Venezuela. Mas a figura de Maduro, ele ainda centraliza muito nele o destino da Venezuela. E isso, sim, como até o próprio Celso Amorim já disse, é muito perigoso, é muito arriscado, porque ele tem simpatizantes muito radicais ao seu lado, ele ainda mobiliza com uma certa facilidade forças armadas e milícias, né, milícias armadas, que foram criadas na Venezuela nos últimos anos, né, e que são muito próximas à figura de Maduro, né, o veneram, né? Então, a figura de Maduro é o grande complicador nesse momento. Por isso seria importante que grupos ligados a Maduro, grupos políticos, ligados à oposição e mesmo ligados ao anterior líder Hugo Chávez, esses grupos em bloco, né, conversassem. Mas volto a repetir, a figura de Maduro complica muito essa possibilidade de negociação. O professor, desde o resultado das urnas, a gente viu nos primeiros dias que a população foi às ruas, muitas vezes incentivada pela própria oposição, é claro, né? Como Maria Corina e o próprio candidato que disputou com o Nicolás Maduro, e o Edmundo Gonzalez. E eu pergunto para o senhor o seguinte: quais são os fatores que hoje poderiam ainda levar a população às ruas? Obviamente, a população muitas vezes fica acuada ou muitas vezes não há uma mobilização. O que nesse momento pesa para que a população não esteja pressionando para uma reversão ou para uma contagem ou para a apresentação das próprias atas, né? Não, primeiro, a oposição e aqueles que se posicionam contrariamente ao governo Maduro têm receio do que o governo pode fazer do ponto de vista da ação policial, da ação das Forças Armadas, de violência exacerbada contra a população, né? Esse, me parece, é o principal ponto para a gente discutir aqui. Uma das lideranças da oposição venezuelana, semanas atrás, logo depois da eleição, né, um pouco depois da eleição, foi presa com carros que não eram carros oficiais, eram carros civis, carros sem o emblema de uma polícia federal venezuelana. Então, está claro que foi o serviço secreto que prendeu aquela liderança da oposição. Então, o serviço secreto venezuelano está agindo à torto e à direito, está agindo de maneira muito pouco institucional. E a polícia, as Forças Armadas também. Então, o principal receio da população venezuelana, aqueles que se colocam contra o governo Maduro, é o medo, né? E também porque a situação na Venezuela já é tão desorganizada do ponto de vista social, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, que eu tenho a impressão que as pessoas, as famílias, ficam com receio também de esgarçar mais o fio e se posicionarem de maneira mais dura contra o governo de Maduro. Então, é uma situação muito grave por isso. Nós não percebemos o foco para a negociação.
que deveriam ser esses grupos que eu mencionei aqui, lideranças que representassem esses grupos. Juntar isso, tendo Maduro como mandatário, se colocando como vencedor das eleições, é muito difícil. E aí a população percebe essa situação de encruzilhada e a população, com muito receio também da força bruta que o governo exerce, a população e os opositores não vão para as ruas. Professor José Niemeyer, coordenador de Relações Internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro. Muito obrigado mais uma vez, professor. Excelente fim de semana. A gente volta a se falar. Um abração. Eu que agradeço. Um abraço a todo assinante da Jovem Pan. Até logo.